Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, Emmanuel Adebayor é o maior jogador da história de Togo. Além da façanha de ter colocado seu país no mapa do futebol mundial, esse atacante deixou de lado diversas dificuldades para construir uma trajetória bastante reconhecida na Europa. Mas, hoje em dia, esse astro do futebol africano vem tocando a sua vida bem longe dos holofotes. E no alto dos seus 37 anos, vive aquela que parece ser a reta final de sua carreira, no meio ao luxo de muitos anos de trabalho. Conheça a história por trás do milionário e incerto fim de carreira de Emmanuel Adebayor no vídeo de hoje. Confere só! Nascido em 26 de fevereiro de 1984 em Lomé, capital e maior cidade de Togo, Cheikh Emmanuel Adebayor, desde muito pequeno sempre mostrou interesse em ser jogador de futebol. Durante a sua infância pobre, ele conheceu o esporte em alguns centros de treinamento de sua cidade natal, e já com 14 anos passou a integrar a base do Olympique à Gaza. Em meados de 1998, Adebayor acabou chamando a atenção de olheiros do Metz da França e, por pressão da família, acabou aceitando o desafio de completar a sua formação nesse clube francês. No total, ele ficou cerca de 3 anos se preparando, até ser lançado ao time profissional. Aliás, o seu primeiro jogo aconteceu exatamente no dia 11 de novembro de 2001, em um confronto pela primeira divisão francesa contra o Sochaux. Foi também durante esse período que o atacante recebeu as suas primeiras convocações para a seleção de Togo, que na época contava com pouquíssimos jogadores atuando na Europa. Apesar da queda do Metz para a segunda divisão francesa, Adebayor ficou no clube até 2003. Durante esse período, ele se firmou como titular e marcou vários gols, mas acabou enfrentando um dos piores momentos de toda a sua vida. Com um salário mensal de aproximadamente 3 mil euros, viveu sérios problemas financeiros por conta da família, que começou a fazer dívidas. Além disso, o togolês passou a conviver com algumas cobranças internas da diretoria do Metz e não estava satisfeita com seu comportamento dentro e fora de campo. Vivendo no meio de toda essa turbulência, ele chegou em um certo momento a pensar em suicídio. Transferido para o Mônaco em agosto de 2003 por cerca de 3 milhões de euros, a promessa togolesa começou a viver a partir daquele momento uma nova fase em sua vida. Jogando agora ao lado de nomes como Evra, Giuli, Morientes, entre vários outros, não chegou a conquistar títulos, isso é verdade, mas acabou fazendo parte de um dos melhores elencos já montados pela equipe monegasca. No total, entrou em campo 115 vezes e marcou 26 gols, com destaque para sua participação na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões na temporada 2003-2004. Paralelo a isso, foi também durante esse período que Adebayor se tornou a principal referência de futebol no seu país, não só pelo sucesso inicial na Europa, mas principalmente por ter ajudado o Togo a se classificar para a Copa Africana de Nações de 2006 e também para a Copa do Mundo daquele mesmo ano. Até aquele momento, a seleção togolesa nunca havia participado do Mundial da FIFA. Cobiçado por vários clubes europeus, ainda em janeiro de 2006, o atacante togolês resolveu forçar a sua saída do Mônaco. Logo, ele foi negociado com o poderoso Arsenal por um pouco mais de 7 milhões de euros. Jogando agora na principal liga nacional do mundo, Emmanuel Adebayor teve a chance de mostrar todo o seu potencial. Chamado na Inglaterra de Novo Canu, ele até teve um começo tímido, mas, após a sua participação na Copa do Mundo de 2006, ele ganhou seu espaço no Arsenal. Com estilo trombador e com muita qualidade na finalização, ele virou uma das principais referências do ataque da equipe. Sua melhor temporada, sem dúvidas, foi a de 2007-2008, quando marcou 30 gols em 48 jogos. Esses números renderam a ele uma indicação na lista de melhores jogadores da Premier League daquela temporada e o prêmio de melhor jogador africano de 2008. Isso fez o seu nome passar a ser ventilado na lista de contratações de vários outros gigantes europeus, como Milan e Barcelona. Mas, no meio de todas essas especulações, quem acabou levando a melhor foi o Manchester City, que em julho de 2009 pagou cerca de 25 milhões de libras pela transferência.
Agora com um salário de aproximadamente 150 mil libras por semana, valor quase 50% maior do que recebia antes, Adebayor passou a ser um dos jogadores mais bem pagos da Inglaterra. Porém, essa ida para o City acabou não sendo muito boa para sua carreira pelo lado futebolístico. Mesmo com o início promissor, com direito a gol contra o próprio Arsenal, a chegada de outros nomes para o ataque, como Roque Santa Cruz e Dzeko, fez o togolês aos poucos virar opção para o banco de reservas. Durante quase um ano e meio foram 45 jogos e 19 gols marcados, números até aceitáveis, mas bem abaixo do esperado. Foi ainda durante esse período difícil no City que Adebayor encarou um dos maiores sustos de toda a sua vida. Em 2010, ele estava servindo a seleção quando o ônibus da delegação sofreu um atentado em Angola. Na ocasião, rebeldes deram vários tiros no ônibus e a ação deixou 3 mortos. O episódio fez o atacante se retirar do selecionado nacional por mais de um ano. Sem clima no Manchester City, Adebayor resolveu em janeiro de 2011 que era hora de procurar novos desafios. E foi assim que ele acabou sendo negociado por empréstimo com o gigante Real Madrid. Nos merengues, sua passagem foi relâmpago, durou apenas 6 meses, já que os espanhóis não quiseram exercer o direito de compra, mas foi o suficiente para marcar 8 gols em 22 jogos e conquistar o primeiro título de sua carreira, no caso, a Copa do Rei da temporada 2010-2011. De volta à Inglaterra, ainda em julho de 2011, o atacante foi mais uma vez emprestado. Dessa vez, o clube escolhido foi o Tottenham, que curiosamente é um dos grandes rivais do seu ex-clube Arsenal. Mesmo com desconfiança por parte da torcida da nova equipe, Adebayor se tornou rapidamente um dos principais jogadores do elenco. Titular absoluto, terminou aquela temporada emprestado como grande artilheiro, marcando 18 gols em 38 jogos. Logo, ao final do empréstimo, foi contratado em definitivo pelo clube londrino por cerca de 6 milhões de libras e com um salário semanal de 130 mil libras. No total, Emmanuel Adebayor jogou pelo Tottenham até julho de 2015. Antes do término do contrato, que ia até a metade de 2016, acabou dispensado por opção técnica. Mesmo assim, saiu do clube deixando números aceitáveis, já que somou 42 gols em 113 jogos. Nessa altura, o atacante já ganhava as manchetes de notícias não pelo desempenho dentro de campo, mas pelas constantes brigas públicas com a família por causa de dinheiro. O próprio também chegou a acusar a sua mãe de fazer magia negra para prejudicar a sua carreira. Depois de deixar o Tottenham, Adebayor nunca mais conseguiu um espaço em um grande clube da Europa. Acabou tocando a sua carreira em algumas equipes mais modestas, mas que pagavam bons salários. Livre no mercado, ele acertou em janeiro de 2016 sua transferência para o Crystal Palace da Inglaterra. No novo clube inglês, ficou apenas 6 meses e marcou 1 gol em 15 jogos. Já em janeiro de 2017, o togolês surpreendeu a todos e aceitou se aventurar no Başakşehir da Turquia, que lhe ofereceu um contrato de 1 ano e meio e um salário mensal na casa dos 200 mil euros. Por lá, jogou 76 vezes e marcou 28 gols. Ainda na Turquia, o astro africano ficou entre agosto e dezembro de 2019, definindo as cores do Kayserispor. Essa passagem foi bem discreta, já que conseguiu marcar apenas 2 gols em 8 jogos. E por fim, a sua última aventura nessa saga como andarilho da bola aconteceu aqui pertinho, no Paraguai. A pedido de Roque Santa Cruz, ex-companheiro de Manchester City, Adebayor, em janeiro de 2020, aceitou o desafio de defender as cores do tradicional Olímpia. Apesar de toda a expectativa, sua passagem pela América do Sul foi bem ruim. Foram apenas 4 jogos, 1 expulsão e nenhum gol marcado. Com a paralisação do futebol paraguaio por conta da pandemia, ele voltou para o seu país e encerrou o contrato com o Olímpia, que ia até dezembro de 2020. Hoje, aos 37 anos, Emmanuel Adebayor segue recluso em seu país e, aparentemente, não tem planos para voltar aos gramados, pelo menos por enquanto. Nas redes sociais, o agora veterano passa seu tempo ostentando e mostrando que dinheiro não é problema. Além de milhões em sua conta bancária, uma frota de carros luxuosos, jatos, motos elétricas e 2 mansões, uma em Togo e outra na Inglaterra, fazem parte de seu patrimônio.
Existe até uma pressão da imprensa e da torcida para que o veterano aceite nos próximos dias um convite para jogar em algum clube do seu país. Porém, isso ainda não parece ser algo provável. E aí, se você fosse dirigente de um clube brasileiro, contrataria Adebayor para seu clube? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!